A paz do Senhor, Shalom, que a graça e o poder de Deus esteja sempre sobre as vossas vidas. Mais um momento, graças a Deus, de amadurecimento, de sabedoria, de busca pela espiritualidade. Irmãos, vamos dar um basta a esse sistema religioso falho que tem levado as pessoas a caírem, a se perderem na fé. A palavra do Senhor diz, é palavra, salvação vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Chega de evangelho da prosperidade. A palavra do Senhor diz, buscai o reino e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Irmãos, vamos buscar a Deus e não coisas. Parece que é esquecido que a primícia do que nós fazemos é levar as pessoas à palavra de Deus, a salvação, a remissão de pecados, o arrependimento. Onde está esse evangelho? Irmão, se eu fosse aqui falar a respeito, e claro, vocês, todos nós, acessando redes sociais, trabalhando com isso, nós vemos como eles estão transformando o altar de Deus, um lugar santo, o púlpito do Senhor, não do pastor, não do homem, não do apóstolo. O púlpito é de Deus, o altar é de Deus. Estão transformando isso em show. Irmãos, vamos buscar a Deus. A palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, irmãos. Nós falamos. Confia no Senhor, espere em Deus. E quantas pessoas passam por cima de Deus e vão buscar ajuda de parentes, de colega, de vizinho, de desconhecido, e acabam voltando muitas vezes para a igreja, não com uma situação, aquela que já estava pendente, mas a uma outra situação, exatamente porque pediu socorro para uma pessoa que não devia. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. A nossa confiança... Você é cristão? Quanto tempo, deixa eu fazer uma pergunta para o seu ser. Quanto tempo, quando você está buscando algo do Senhor, quanto tempo você espera antes de você começar a ter uma crise ansiosa, nervosa, dizendo, o Senhor está demorando. Mas o Senhor está demorando, mas olha, irmãos, em nome de Jesus, o que o Senhor vai fazer? Primeiro, Ele vai fazer no tempo certo, Ele não está demorando. Quanto tempo levou para você se embrenhar nessa situação, se enrolar nessa situação? Irmãos, vamos pensar da seguinte maneira. Deus, quando Ele começa a desenrolar a nossa vida, porque nós nos enrolamos, quando Ele começa a desenrolar a promessa sobre nós, vai vir no tempo certo, mas Ele vai nos preparar. E você, durante esse meio tempo, Ele está te guardando. Cadê a confiança? Irmãos, olha, eu tenho visto muita gente indo para a igreja atrás de pastor, atrás de missionário, atrás de apóstolo. Eu fui na igreja, o pastor tal vai pregar. Aí vai lá, coloca lá no WhatsApp, coloca lá no Facebook, coloca lá no Instagram, perdão falar o nome das redes sociais, mas vai lá em tudo quanto é esses canais aí, coloca lá a imagem, coloca fotografia, pastor tal vai em tal lugar. Irmãos, quantas vezes eu já disse isso? Confie em Deus. Não vai buscar o homem, não. O homem não faz nada. Se Deus não depositar sobre nós o seu poder, que por sinal é emprestado, um dia Deus vai prestar contas conosco a respeito de tudo que Ele colocou em nossas vidas, para saber o como a gente usou isso, de que maneira nós usamos. Então eu peço a vocês, irmãos, sejam pacientes. Peça paciência ao Senhor, peça para Deus te acalmar.
Irmãos, eu passo por uma situação já faz alguns meses. Eu estou esperando em Deus. Essa situação mexe comigo, claro, eu sou humano, como todos vocês, como todos nós. Fico preocupado, sim. Às vezes choro, às vezes me irrito. Mas não deixo de crer que Deus vai fazer. Porque a minha vida eu depositei no altar do Senhor. Então, eu não coloco as esperanças da minha vida nas mãos do homem. Claro, nós podemos pedir uma oração para um pastor, para um diácono, para um presbítero, para uma missionária, para um missionário. Mas o que importa mesmo é se quando essas pessoas estiverem orando, nós crermos que é Deus. Porque o homem é falho, fraco e pecador. Mas Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo que está em nós, Ele é santo e é perfeito. Creia em Deus. Creia na vontade e no tempo de Deus. E o melhor Ele lhe fará. Creia. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.